Existem várias passagens no Evangelho onde Jesus fala do perdão. Mas essa especificamente dá de nós aprofundarmos. Porque ele trata as facetas do perdão. Quando alguém erra com o grupo, às vezes eu estou numa empresa, numa companhia, onde eu tenho uma equipe, e alguém está errando dentro da equipe. Há um trabalhador da casa espírita errando no grupo da casa espírita. Há alguém numa igreja, num templo evangélico, errando dentro do templo evangélico. Ou seja, alguém na nossa família errando com a nossa família. Quando alguém erra, não especificamente conosco, mas com o grupo que estamos inseridos, e há também uma visão de quando alguém erra especificamente conosco. Por isso, escolhi essa passagem de Mateus, no capítulo 18, que começa no versículo 15. Ora, ele diz assim: se teu irmão pecar, veja, pecar, não é pecar contra ti, não é pecar contra você. A palavra pecar vem de errar, peccatos, em grego. Quando os arqueiros ficavam treinando arco e flecha e erravam, o que os romanos diziam? Peccatos. É necessário o quê? Treino. Então, o pecado, ele não é somente um erro, como a gente imagina. Ele é uma necessidade de treino. Pecar é porque você não treinou o suficiente para ser bom. Por isso, você precisa treinar para eliminar o pecado. Mas treinar o quê? O bem, as virtudes. É através dela que você elimina os defeitos. Ora, se teu irmão pecar, se teu irmão errar, se teu irmão falhar, se teu irmão não treinar o suficiente, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Chama-o em particular, conversa com ele. Você e ele. Se aquele irmão te ouvir, entender a sua intenção, conseguir refletir sobre o que você está lhe dizendo, terás ganho o teu irmão, sem dúvida. Porque a partir daquele momento, aquele irmão que você advertiu e entendeu a sua advertência como algo para o seu próprio bem, passa agora a ter um instrumento a seu favor, ter um sentimento a seu favor. Gratidão. Que é um dos sentimentos mais nobres que a criatura humana tem. Gratidão é o sentimento que dissolve a mágoa. Quando alguém diz: Guto, eu estou muito magoado, como eu faço para perdoar? Você precisa buscar por aquela pessoa que te magoou gratidão. Não é possível que em algum momento da sua vida aquela pessoa não tenha feito algo a você que você se sente grato a ela. Vejamos, por exemplo, o relacionamento de filhos com os pais. Filhos que achavam ou acham que os pais tinham que ser perfeitos, que não podiam cometer erro de espécie alguma, como se para se tornar pai e mãe, Deus aguardasse a santidade humana para lhe dar um filho. E nós sabemos que não é bem assim. Às vezes os filhos vêm sem o nosso menor preparo, tanto psicológico quanto evolutivo. Então nossos pais são pessoas como nós, e às vezes até menos experientes do que nós, menos evoluídos do que nós. Por isso, eles têm o direito de errar, na tentativa de acertar, porque ninguém erra por errar. Às vezes, nós não podemos entender o que as pessoas estão fazendo, mas elas acreditam que estão fazendo o correto, quando estão gerando, na verdade, um erro. Quem somos nós para tentar julgar as pessoas? Quando nós vemos os nossos pais errando conosco, criamos uma mágoa profunda e não aceitamos o erro que eles tenham cometido conosco. É fácil. Lembre-se que sua mãe perdeu quantos anos da sua vida para te dar a vida? Nós sabemos hoje que, no mínimo, a mulher envelhece 5 anos para gerar e dar à luz a um filho. 5 anos. Imagine você e alguém chegasse: eu vou te envelhecer em todos os aspectos. 5 anos a partir de agora. Quem de nós estaríamos disposto a jogar 5 anos de vida? A nossa mãe fez isso. Escolheu. Talvez ela nunca mais teve o corpo que tinha, nunca mais teve a saúde que tinha depois que nós nascemos. Ela pode não ter sido uma mãe exemplar, mas ela foi uma mãe que se doou.
da forma que ela podia. Fisicamente, biologicamente, era o máximo que ela podia fazer. Quem somos nós para dizer o limite de cada um de nós? Mas ela fez. Se nós buscarmos itens de gratidão na relação que tivemos com as pessoas que estamos magoados, porque não existe mágoa sem amor. Ninguém te magoa se você não o amava. A mágoa, na realidade, vem proveniente de uma decepção. Se você procurar encontrar gratidão nesses itens, você consegue dissolver a mágoa. Ao invés de você fixar o erro dessas pessoas, fixe o acerto que ela teve na relação com você. E você vai perceber que é possível sim sair da fase da mágoa e passar para a área do perdão, de liberdade. Não é somente isso. Você vai ter ganho um irmão, não somente porque ele tem uma gratidão com você. Não é só isso que você ganha. Você também ganha, além de um irmão, você está colhendo fruto da sua atitude. A partir do instante que você tolera o erro do seu semelhante, você está dizendo ao universo que você também pode errar. Assim, não foi a primeira vez que nós encontramos na Bíblia do Novo Testamento falando sobre o perdão. Lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 17 e 18, nós encontramos muito bem essa passagem. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. Aqui é um chamado. Quando nós enxergarmos alguém cometendo um erro na coletividade, no grupo, nós temos a obrigação de chamá-lo, de adverti-lo. É o que nós não queremos, ser o chato, não é isso? Não, eu estou vendo, finge que não vejo. Geralmente eu empurro isso para alguém, sempre é alguém que tem que fazer esse chamado. Eu não. Eu quero sempre aquele bonzinho que não vejo nada, porque nós entendemos que ser bom é ser vaquinha de presépio. Não é verdade. Para sermos bons, temos que ser justos. Justiça é a base do amor. Não existe amor sem justiça. Como eu posso amar alguém e sendo injusto? Eu vou mimar alguém. A que momento o amor passa a ser mimo? É quando eu acho que as pessoas que eu amo, que eu elegi, não podem sofrer consequências dos próprios atos. É quando eu quero que Deus tenha uma lei para os outros e uma outra lei para aqueles que estão à minha volta, que eu amo. Eu vou dar um exemplo muito simples. É quando um filho erra, e aí então eu o protejo no erro, não deixando que ele sofra as consequências. E digo ainda em nome do amor. Mas acuso o filho dos outros que erram da mesma forma que o meu. É aquela história, né? Eu quero que prenda todos os bandidos, menos o de dentro da minha casa. Esse tem que ficar solto. Porque esse, eu tenho a explicação do porquê ele é o que ele é. Mas os outros não, os outros são o mal da sociedade. É nesse instante que eu troquei o amor pelo mimo e estou cometendo um grande erro. Porque o mimo tem um efeito incrível. Ele destrói o amor da pessoa por nós. Ele corrói nas bases mais profundas. Toda vez que eu mimo um filho, um esposo, uma esposa, um parente, eu crio dele, por mim, frieza, desconsideração. Porque eu posso enganar o mundo, mas não engano as pessoas que estou tratando ela de forma diferenciada, ou seja, estou sendo conivente com ela no erro dela. A consciência das pessoas que são mimadas sabe que quem as mima voltam amanhã depois acusando como os maiores culpados dos erros deles. Porque todas as vezes que entrepomos entre a justiça de Deus, a lei de Deus e aquele a que amamos, toda vez que nós nos colocamos no lugar, não, Senhor, esse aqui não. Sua lei funciona do portão de casa para fora. Do portão de casa para dentro é a minha lei. Que justiça é essa? O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Sim, sim, não, não. Não deixará de repreender o teu próximo. Se você enxergou um erro, vá ao seu irmão e o chama
em particular. Não é para levantar e gritar para todo mundo o erro dos outros. Você o chama em particular. Não é para você passar a bola para outro chamar. Olha, eu vim aqui te falar que o fulano está errando assim, 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 tá bom? Ué, mas se você sabe, você percebeu isso, você presenciou isso, sim, eu estava lá. E por que não falou com ele? Olha que interessante. E diz assim, e por causa dele não sofrerás pecado. Acho muito interessante essa passagem porque ela contradiz aquelas passagens que nós acreditamos, que Deus visita as pessoas que erram até a terceira geração. Olha bem, leiam bem. E por causa dele não sofrerás pecado. Ninguém sofre pelo erro alheio. Porque se alguém sofrer pelo erro alheio, não há justiça. Muitos de nós ouvimos justificativa de que uma pessoa nasce cego, paraplégica, muda, com alguma deficiência física. É porque os pais dela, ou os avós dela, ou os bisavós dela, cometeram erros graves perante a justiça de Deus. E Deus está castigando os filhos, netos, os tataranetos, pelo erro dos pais. É o cúmulo do absurdo. Não há mais o que pensar quando eu vejo uma situação dessa, que existe justiça no universo. Ora, a cada um será dado conforme suas obras. O Cristo foi claro. Não é justo nem eu pagar a dívida que alguém faça, quanto mais eu ter que sofrer consequências dos erros dos meus ancestrais. Então, se isso é verdade, Deus precisa vir dar uma lida nas leis humanas e aprender com o homem. Porque nem nós humanos admitimos isso nas nossas leis. A cada um será dado conforme suas obras. E lá em Levítico está bem claro que ninguém paga pelo erro dos outros. Por isso aquela interpretação, que um dia nós voltaremos a citá-la, não corresponde exatamente a Deus castigar gerações futuras. De forma alguma. Ali é a expressão máxima da reencarnação, fazendo o espírito voltar em 3 gerações futuras, sofrendo pessoalmente os erros que ele próprio cometeu, sem deixar nenhum ceitil para ninguém. Porque ninguém deve verter uma lágrima que não haja justiça. Ou Deus é justo, ou ele é mais ou menos justo. E o que é mais ou menos justo não é justo. Não existe mais ou menos justiça. Ou é justo ou não é justo. O justo, ele é justo até ele errar a primeira, a segunda, a terceira e depois ele já não é mais justo. Deus é absolutamente justo. Além do mais, nós encontramos o perdão muito mais profundo. E ele diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo de Israel. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Iavé. Mas que foi traduzido Senhor. E se ele não te ouvir? Você foi, chamou o seu companheiro, presenciou o erro cometido, chamou em particular, conversou com ele da forma mais fraterna, humana, numa expressão de amor, porque você quer auxiliá-lo e não pisoteá-lo, não humilhá-lo. Não é essa a proposta. Então, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 testemunhos daquela mesma coletividade que está sendo prejudicada pela atitude do teu irmão. Se for a igreja, mais 2 ou 3 irmãos de igreja. Se for do seu local de trabalho, mais 2 ou 3 da sua equipe. Se for da sua família, 2 ou 3 da sua família. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ou seja, para você não criar no calor do diálogo um ponto de vista, um direcionamento que não seria justo. Então os outros assistindo, 2 ou 3 assistindo, e de preferência que não tomasse partido neutro na situação, observaria se você também não está excedendo na sua visão de erro, não está colocando coisas que não existem, não está vendo com ilusões. Porque a gente pode ter uma animosidade contra alguém e aproveitar um pequeno deslize para colocar aquele pequeno deslize como um erro maior e absoluto.
Então esses 2 ou 3, essas testemunhas, estarão ali exatamente para que você, por desequilíbrio, não deixe sua mão pesar demais na chamada de atenção. Se recusar ouvi-los, mesmo diante das testemunhas, o seu irmão recusa ouvir, aceitar o que as testemunhas colocam, o que você coloca, os seus pontos de vista, então você vai dizer à igreja, ao grupo. Igreja significa grupo de pessoas que comungam o mesmo pensamento. Isso é igreja. Isso aqui é uma igreja. Um templo evangélico é uma igreja. Um local de trabalho, de serviço é uma igreja. Reuniu 2, 3, 4 pessoas que comungam a mesma ideia, é uma igreja. Chama agora todo o grupo. É o terceiro chamado de atenção, pode ver. Primeiro foi você, sozinho com ele. Depois foi você e uma testemunha de pessoas. Agora vai ser aberto ao grupo toda a decisão. O que é que nós faremos com fulano? Deixaremos? Toleraremos? O que faremos? E se também recusar ouvir a igreja, o grupo de pessoas, considera-o como gentil e publicano. O que é gentil, gente? Jesus não queria dizer que a gente vai intitular as pessoas uma raça, um clã que ele não veio, que ele não pertence. Seria um absurdo eu acreditar que Jesus está dizendo, olha, considera fulano como gentil. Não, tem um significado. Gentil era o quê? Forasteiro. Pessoas que vivem fora da comunidade, que estão alheio aos assuntos internos daquela comunidade, daquele grupo de pessoas. Já que ele não consegue entender o que o grupo todo está lhe dizendo, é porque ele está fora do processo de sintonia, de percepção, objetivo, de meta. Então ele é um gentil. E publicano. Publicano era quem? Os cobradores de impostos. Pessoas que a gente... O que a gente faz com o cobrador de imposto e fiscal? A gente quer bem longe, né? Quando ele chega, a gente rápido empresta conta. Ninguém quer amizade com o fiscal, né? Assim, rápido, pronto. Porque tem medo sempre que ele pega alguma coisa, algum erro da gente, não é isso? Mas trata-o muito bem. Você não quer um cafezinho? Você não quer... Senta, liga o ar, vamos conversar. Mais rápido, para acontecer a coisa rápida, ele fiscalizar tudo. Tchau, muito obrigado. Só daqui, sabe lá quando, rezando para ele nunca mais voltar. Mas se voltar, sempre com um sorriso no rosto, prestativo, não é isso mesmo que é um fiscal? É a mesma coisa que Jesus quer dizer. Trata esta pessoa que não consegue agir consoante com o grupo, como um forasteiro que está totalmente por fora. E um forasteiro naquela época era muito bem tratado. Os viajantes, os andarilhos da época, ele chegava numa casa de um judeu, ele era muito bem tratado. Então, trate muito bem esta pessoa. Mas ela daqui por diante não pertence mais ao grupo, à comunidade. Mas será tratado com muita atenção, com muito carinho, sem dar ela daqui por diante mais pormenores a respeito do grupo, já que ela está fora do padrão de ação, de pensamento, de sentimento, de metas, de objetivos que o grupo está. E ele diz mais: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Então parece que tudo começa na terra. Em nenhum momento ele diz: o que fizer no céu representa na terra, mas o que fizer na terra representa no céu. Muitos entendem que o casamento é uma dessas coisas. Não é só o casamento, tudo que nós fizermos na terra, nós estamos também projetando isso para o mundo espiritual. Vou dar um exemplo. Nós nos ligamos às pessoas por 2 motivos, ou por amor, ou por ódio. São 2 motivos que não fazem nós esquecermos dessas pessoas, a quem amamos, ou a quem pisou na bola conosco, ou a quem odiamos. São 2 sentimentos que nos ligam. A morte não apaga esse sentimento. O amor que eu tenho continua depois da morte, ou o ódio que eu nutro continua depois da morte. Daí por isso, nós vamos para o mundo espiritual exatamente da mesma forma que estamos na terra. Gente, para morrer, basta 1 segundo. 1 segundo você está morto. Em 1 segundo você não virou anjo para ir para o céu e nem demônio para ir para o inferno. Em 1 segundo você é exatamente o que você é agora, nesse instante. Imagine que o seu coração tem um infarto e agora você parou.
Eu te pergunto, você vai para o céu ou vai para o inferno? Para o céu você não vai porque você não é perfeito. E lá você encontraria seres muito perfeitos. Para o inferno eu acredito que também não, porque você não é um psicopata, uma pessoa, a pior pessoa que existe nesta sala. Mas então para onde você vai? É exatamente, na casa do meu pai, o Cristo diz, há muitas moradas. Uma morada para cada grupo, evolução de cada um. Mas o lugar que a gente mais adora chama-se terra. Não tem outro lugar melhor para nós. Eu sempre faço esse exemplo. Imagine que lugar você aguentaria ficar que toca só harpa paraguaia, com anjinhos peladinho, o tempo todo tocando, sem ter nada para fazer. Não é assim que a gente imagina o céu? Ficar o dia inteiro sentado num trono de nuvem comendo uva, vai explodir de tanto engordar. E uma hora ou outra você enjoa da uva. Enjoa da uva. Gozado. E eu fico pensando sobre a uva que a gente come no céu. Quer dizer que a natureza produz e trabalha, o homem não. Porque a fruta vem do trabalho da árvore frutífera. E nós não trabalhamos no céu, quer dizer que ociosidade é prêmio? Por isso que nós acreditamos que trabalhar é fardo, é castigo de Deus. E aí nós exploramos a malandragem. Porque ser malandro é aquele que ganha sem trabalhar. Então o malandro é o esperto, não é isso? É o esperto. É o que está mais de consonância com a lei de Deus. É o que ganha sem trabalhar. Já que o prêmio de todos nós não é para o céu ficar sem trabalhar? E ganhando tudo de bom? Evoluir não é parar de trabalhar? E tem muita gente que se apoia nisso aí e não quer trabalhar. Isso é contra a lei de Deus. O homem não tem que trabalhar. Porque na época que era Adão e Eva, não se trabalhava. Só depois que Eva cometeu o pecado e levou Adão a cometer, sempre tem que ser a mulher que comete o erro, ao machismo judaico. A mulher é sempre que leva a decadência da humanidade. É a Eva que convenceu Adão a comer a maçã. Olha que interessante. É Dalila que cortou o cabelo de Sansão. É Salomé que mandou cortar a cabeça de João Batista. É Maria Madalena que é a tentação de Jesus. E assim vai indo. Sempre a mulher aparece na história como um motivo da queda. Porque o homem impuro que é, não consegue ver uma mulher com os bons olhos, sempre com a malícia. Então não é a mulher que é culpada, ela é simplesmente alvo da malícia do homem. E Deus criou o homem perfeito e tirou a Eva parte do homem. Veja, é uma história extremamente machista. E que nem uma criança hoje de 5 anos acredita mais. Então, ainda vos digo que se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Estás nos céus. Observem essa palavra, tá? Nós vamos falar dela mais na frente. Céus? Mas existem mais de um céu? Mas céu não é singular? Ele falou dos céus, em plural. Vamos entender. Pois onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu no meio deles. Se 2 pessoas comungam nos seus ideais, aqui vai o exemplo para a família. Quando a família ora em grupo, está apoiando nesse versículo, Mateus capítulo 18, versículo 19. A família que ora unida, permanece unida. A família que luta unida para resolver os seus problemas, vence. O difícil é achar a família unida, porque normalmente ou é a mulher que está fazendo uma parte, o homem está alheio ao processo, ou é o homem que está fazendo, ou é os filhos que estão fazendo, ou é os pais que estão fazendo. É a família. Se há algum problema em casa, o grupo familiar está com um problema. Se um está doente, não muda toda a rotina da família? Então qualquer problema que alguém tenha na nossa casa é o problema da família. Unamos, damos as mãos, façamos o evangelho e pedimos a Deus a bênção deles. Apoiando no capítulo de Mateus 18, 19. 2 até ou mais, imagina os pais e agora os filhos, unidos. Que maravilha, que fantástico. Não há obsessão que vença uma família dessa. Não há como essa família não se manter unida, porque quem reza unido, quem ora unido, permanece unido, porque desenvolve o amor unido em grupo.
Vamos fazer um cálculo bem rápido. Se cada um de nós tem um benfeitor, um anjo da guarda, seja o nome que der, então se uma família é composta de 2 filhos, marido e esposa, somos 4. Mais um de cada um, somos 8. Vocês acham que um benfeitor já tem um poder para fazer muita coisa? Imagine 4. 4 benfeitores juntos na mesma proposta. De auxiliar o fulano, de auxiliar o ciclano, de auxiliar... Imagina. Então somos 8. Mas vamos imaginar um outro cálculo a mais ainda. Todos nós temos uma família espiritual que nos ama. E aí tem bastante gente, muito espírito. Agora imagine cada um de nós, os 4 reunidos, cada um com a sua família. É uma multidão de espírito auxiliando aquela família. Precisa de mais? Eu acredito que não. Por isso, orem unido. Um grupo na empresa tem uma meta, tem um objetivo, por que não? Dão-se as mãos e unam com o propósito de cumprir as metas e os objetivos. Em todo lugar é possível ver Deus. Aí ele diz assim, no versículo 20: pois onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Divaldo Franco fala o seguinte, assim, mas conversando com Joana, ele diz, mas por que Jesus falou 2 ou 3? Quer dizer que se eu fizer uma oração sozinho não adianta nada? E Joana falou, não, meu filho. Jesus era tão perfeito e um mestre na educação que ele previa tudo na resposta. Se ele falasse que você suficientemente já valeria, ele estaria apoiando o egoísmo, o individualismo. Então, quando ele coloca 2 ou 3, ele está apoiando a coletividade, a interdependência. Porque nós desenvolvemos independentemente. Mas, a partir do instante que começamos a desenvolver, nos tornamos interdependentes um do outro. Lembra do exemplo da laranja? O pé de laranja sozinho, num raio de 50 quilômetros, sem nenhum outro pé de laranja, a laranja é feinha, seca, quase não dá. Mas um pé de laranja num laranjal, as laranjas são enormes, suculentas, bonitas. Onde você tem uma planta frutífera, do lado outras, o que acontece? Uma auxilia a outra naquele processo de fecundação, desenvolvimento. É uma coisa muito bonita. O homem também é assim. Se nós fôssemos colocados sozinhos no deserto, não desenvolveríamos. Há um limite para o desenvolvimento individual. Isso aí chama-se espiritualismo. Então, há um limite. Depois, eu preciso conviver em grupo para continuar o meu desenvolvimento. Senão, não funciona. Não vai dar certo. Aí está 2 conceitos que a gente precisa entender muito bem. Espiritualismo é quando você desenvolve você mesmo, através de meditação, de reflexão, de visualização terapêutica, da oração, você encontra-se com o teu Cristo interno. Parabéns, isso é espiritualismo. Mas isso é suficiente? Não, de forma alguma. Jesus veio nos mostrar um outro elemento muito importante. É a espiritualidade. Espiritualidade é essa capacidade que eu tenho de me preocupar com o outro. Eu, então, parto para o campo da caridade. Não basta eu apenas ser feliz, porque eu jamais vou atingir o ápice da felicidade enquanto tiver alguém gemendo à minha volta. Então a espiritualidade nos mostra que eu serei feliz quando as pessoas que estão à minha volta forem felizes. Olha que bonito. Hoje nós estamos vivendo um momento de espiritualismo no planeta. Muitas religiões e filosofias gnósticas colocando o amor próprio no desenvolvimento da meditação, da reflexão disso, e as pessoas estão se tornando egoístas. Todo mundo entrando no seu quarto em segredo, conversando com Deus. Mas esquece que tem gente lá fora gemendo de dor, de fome, de atenção, de afetividade, de carinho, de amor. E nós não seremos felizes enquanto alguém lá fora precisar de nós. A um determinado momento, o espiritualismo nos ajuda, porque ele nos fortalece, nos abastece. Para quê? Para irmos para a espiritualidade,
para sairmos da nossa toca, do nosso ego, do nosso eu, do meu, do para mim, para ir para o nós, para o nós. Foi isso que Jesus nos mostrou. Aí a diferença clara entre Jesus e Buda. Enquanto Buda se reclusa da multidão para desenvolver o espiritualismo, Jesus sai dos altos planos celestiais, o arcanjo, e mergulha na carne, na terra, num planeta de sombra, prova e expiações, para ir no meio da multidão e dos necessitados. Enquanto Buda necessita se encontrar sozinho para se auto-encontrar, Jesus, depois de se auto-encontrado, desce na estrela magna da terra e vem abençoar os corações necessitados e aflitos. Isso é espiritualidade. Por isso Jesus é o avatar mais perfeito de todos que vieram até então. Quando começarmos a buscar muita solidão e o autodesenvolvimento, temos um alerta. Mas do que adianta eu alcançar o Logos, não sairei da terra, enquanto alguém estiver gemendo por mim, necessitando do meu auxílio. Então, por onde se acham 2 ou 3 reunidos, ali ele está dizendo assim, ó, unam-se, trabalho, uma andorinha sozinha não faz verão. E aqui está o combate àquela tese, aquela crença de que se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Isso é uma grande mentira. Se você quer algo bem feito, una-se a outras pessoas, desenvolva uma equipe, lidere uma equipe e faça. Porque as coisas mais bem feitas do mundo não foi feito por uma pessoa só. Analisem para você ver. Jesus, que podia ter feito a missão dele sozinho, reuniu 12 homens e 300 mulheres, porque sem mulher o mundo não vai para frente. As religiões são o que são graças às mulheres, não graças aos homens. Nós sabemos que a humanidade só avança graças às mulheres, não graças aos homens. A mulher é a força do trabalho, da fé. Daí porque por trás de Jesus havia uma multidão de mulheres e apenas 12 homens para figurar, só para tirar foto no judaísmo, né? Vamos ali na Santa Ceia, fica todo mundo ali e tira foto, mas quem toca tudo isso aqui são as mulheres. Ali está Jesus incentivando o trabalho em grupo, Mateus 18, 20. Continuando no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Agora ele não está falando mais contra o grupo. Contra mim, contra a minha pessoa. E eu hei de perdoar até 7. Na época, a lei mosaica dizia 3. Até 3 vezes. Depois do terceiro perdão, você podia condenar a pessoa. 3 erros no dia. Por dia. Pensam bem. Pedro, a emoção em pessoa, como todos nós, diga assim, eu já conhecendo Jesus, eu vou colocar mais que o dobro, um pouquinho, e já está tudo certo. Então, ao invés de eu falar 6, que é o dobro, eu falo 7. Já estou sendo generoso demais. A emoção falando por nós, né? Quando alguém fala, até quando, Guto, eu vou perdoar? A gente já quer logo ouvir um número bem razoável para que a gente cumpra logo a nossa parte e larga a cacetada naquele que estava errando conosco, não é assim? Já parta para agressividade. Então ele fez essa parte. Até 7, Senhor. Eu sei que a lei manda 3 por dia, vou colocar 7. Olha como eu sou generoso. Jesus docilmente responde, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos colocar aqui o cálculo, 490 por dia. O mesmo erro. Será que alguém erra o mesmo erro 490 vezes ao dia? É muito difícil. Isso significa que é infinitamente. Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém errar comigo? Infinitamente. Mas vai seguir o mesmo processo. Chama-o em particular, conversa com ele, leva testemunhas para convencê-lo e vê que não é o seu posicionamento, nenhuma perseguição pessoal. E depois, então, a coletividade. Vingar é punir ou desforrar, segundo o dicionário Aurélia. Existe uma vingança chamada vingança disfarçada. É aquela atitude de dar o troco a quem errou conosco sob o pretexto de ensiná-la a não mais cometer o mesmo equívoco a mais ninguém. Você já viu essa história? Não, eu já perdoei, mas ele vai ver comigo, para ele aprender a não fazer mais isso com ninguém. Isso é vingança disfarçada. Você, quando for a vítima, é o único que não pode fazer nada ao seu algoz, que será vingança.
seja o nível que você fizer. Então o que você pode fazer? Perdoar. Somente perdoar. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei. Aqui ele vai contar uma historinha. A um rei que quis tomar contas a seus servos e, tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Daria mais 10.000 dracmas. Mas, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos. Ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Todas as vezes que a gente coloca mulher, filhos e objetos, é na realidade todos os nossos sonhos, ambições, vícios, necessidades e apegos. Observe, quem não é apegado à família é apegado em algum bem material. Quem não é apegado em algum bem material é apegado em algum parente. Tem muita gente que fala, se minha mulher morrer, eu morro. Acabou a vida para mim. Está apegada num parente. Se meu filho adoecer, acabou minha vida. Está pegado num outro parente. Não, se eu perder minha casa, acabou minha vida. Está pegado a um bem material. Se eu perder o emprego, deixa de existir. Está pegado ao emprego. Então, quando ele reúne que as pessoas têm que vender tudo isso daí, quer dizer, tem que ser uma ação que entra nos seus apegos, que mexem naquilo que você mais valoriza no mundo material. Então ele vai catando tudo. É mulher, mas tem gente que vai lá, leva, graças a Deus. É filho, opa, não, leva, graças a Deus. A hora que falar que é o burro, o bezerro, o gado, a ovelha, epa, aí é coisa material. Para mim comprar outra vai custar. E às vezes a gente valoriza mais coisas do que pessoas. Há outros que valorizam mais pessoas do que coisas. Então por isso ele pega tudo. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Calma, falou para o rei. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, não de piedade e nem dó, porque isso não são sentimentos nobres. Compaixão é um sentimento nobre. Compaixão. Tomar-se de paixão pelo meu próximo. Um bom samaritano tomou-se de compaixão, não de dó, piedade. Essa história de coitado, quem somos nós para falar coitado? Quando eu vejo alguém com uma deficiência física, de coitado, quem somos nós? Se Deus permitiu, é porque é o melhor que pode ser para ele. Quem somos nós para avaliarmos a atitude de Deus? Como dizendo, se eu fosse Deus, eu não faria isso. Estou concorrendo com Deus? Será que é isso? Então cada um de nós temos exatamente o que merece, dentro da plena e absoluta justiça que existe. Nada mais, nada menos, nada fora do lugar. Isso significa enxergar a justiça de Deus plena. Se é diferente de mim, por algum motivo é. Com certeza é o melhor que pode estar acontecendo. Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, muito menos do que ele devia ao rei. E segurando-o, o sufocava pela garganta, dizendo, paga o que me deves. Olha a reação daquele que foi perdoado pelo rei. Passa a cobrar o outro. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava, dizendo, tem paciência comigo que te pagarei. Fazendo a mesma coisa que ele fez ao rei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Nós somos assim. Os erros que nós cometemos, nós pedimos perdão e queremos que Deus nos perdoe. Mas os erros que os outros cometem conosco, nós não queremos perdoar. Quando pensamos nos 1.000 talentos, nos 100 talentos, vamos analisar se nós não somos aquele que exigimos demais dos outros. Imploramos muito a Deus. Será que nós estamos sendo grato a Deus? Perdoar um irmão seu é perdoar o filho de Deus, um dos filhos de Deus. Ter tolerância, paciência com o nosso semelhante é pedir a Deus que tenha conosco também, que somos também filhos de Deus. O que queremos para nós, queremos para o nosso semelhante. Mas uma outra visão é muito importante entender. Assim como Deus não cobra tanto quando Ele nos dá muito, nós às vezes somos implacáveis quando cobramos aquilo que damos. O que eu quero dizer?
Algumas pessoas aprendem estudando muito sobre a doutrina espírita, mas continuam errando muito, tanto quanto alguém que não sabe absolutamente nada. E Deus continua lhe perdoando. Mas esse mesmo que sabe muito e erra muito, não aceita que os seus conservos, aqueles colegas de trabalho, pisem na bola um pouquinho e vão como uma onça em cima daquelas pessoas, exigindo dela plena perfeição. Sendo que ele, que deveria, por conhecer mais, ser mais perfeito que os outros. Então essa ideia de que nós cobramos muito mais aos outros, que tem muito menos, porque receberam de nós, não foi assim? Quem emprestou foi o servo ao conservo. E quantos perdãos Deus nos concede constantemente e nos dando muito. Então Deus é mais bondoso conosco do que nós somos com os nossos semelhantes. Em Mateus 7,12 diz assim: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Eu tenho que colocar uma coisa a pedido do Gervásio. Isso vale aos pais fazendo aos filhos. Quantos erros nós pais cometemos perante Deus, mas não permitimos que um filho erre conosco. O nosso filho recebeu 100 denários, 100 talentos, porque veio de nós. Até 10 talentos, porque às vezes não tinha nem 100 para dar, 10 talentos. Mas se ele pisa na bola, a gente é implacável. E no entanto, a gente constantemente, como pais, recebemos 1 milhão de dracmas, de denários, de talentos, seja o que for. E continuamos a errar. Então, às vezes, somos inflexíveis com aqueles que amamos. Vamos refletir sobre isso. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E servirá para convosco da mesma medida da qual vos servisse para com eles. Deus julga? Não. Deus não julga. Deus pune? Não. Deus não pune. Deus castiga? Não. Deus não castiga. Então o que Deus faz? Ama. É o amor em absoluto. Ama, 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 ama. Sempre ama. Então quem é que nos julga? Sua consciência. Quem é que pode te medir exatamente com a mesma medida que você mede? Quem é que pode conhecer profundamente a sua análise? Tenta entender, tenta encontrar algum ser que conheça você tão profundamente, se não for você mesmo. Então você mede com a mesma medida, com o mesmo ângulo, com os mesmos critérios que analisa o comportamento dos outros. Você está criando em você um padrão de auto-julgamento. Quando você pisar na bola, aquilo que você criou para julgar os outros virará contra você mesmo. Chama-se consciência. Então, vamos esquecer essa história de que existe um velhinho de camisola enorme lá no céu, naquele trono de nuvem, sentado, com uma barba enorme. E ele lá fica olhando a vida de todo mundo. Essa mitologia tem que acabar. Isso vem da Grécia, dos gregos. Não existe isso. Não existe alguém que fica olhando cada atitude, julgando a gente como a gente imagina. É a nossa consciência. Quando cometemos um erro, nós sabemos que estamos errados. Podemos enganar o mundo, as pessoas, mas não enganamos a nós mesmos. Fugimos das pessoas, mudamos de nome, mudamos de corpos através da reencarnação, mas não mudamos de consciência. Por isso que a nossa consciência nos atinge daqui a 10 mil anos, quando eu estiver com o meu 10º corpo. Não há problema nenhum, ela te alcança, porque a sua consciência é a mesma. Você mudou só de corpo, mas é o mesmo viajante do tempo. É um ato de humildade não nos sentirmos no direito de julgar as atitudes de outrem. Reinaldo Espírito nos adverte, chamando-nos muito para isso. E Sócrates dizia assim, 490 anos antes de Cristo: nunca se deve retribuir contra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Então, a ideia de perdão não é só de Jesus. Continuando, vendo, pois, os seus conservos o que aconteceram, constritaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu também
ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos verdugos, até que pagassem tudo o que lhe devia. Quando nós cometemos um erro, nós pagaremos tudo? Aonde? No inferno? Não, lógico que não. Porque se você for para o inferno e de repente pagar tudo lá, você não precisa mais ficar no inferno. E aí, como é que vai fazer? Não há um inferno eterno, não é isso? Então toda dívida tem um preço. Se tem um preço, eu posso pagar. E depois que eu pagar? Qualquer sofrimento que me venha depois de eu pagar é injustiça. Então existe gente transferindo diabinhos para o céu. São Pedro está lá, então, constantemente, você já acabou de pagar sua dívida, tem 1 milhão de anos, você está sofrendo. Nossa, você não errou tanto para ficar 1 milhão. Então agora já pode ir para o céu. Não, lógico que não. Por isso a reencarnação é isso. Um mergulho constante no corpo infinitamente. Porque nós arcaremos com as consequências de cada ato que tomamos, tanto no planeta. Não pensa nós que estamos poluindo o ar para os nossos filhos respirarem o ar poluído. Nós voltaremos aqui, respiraremos o mesmo ar poluído, beberemos a mesma água poluída. Nós teremos que passar por aquilo que nós fazemos. Nós plantamos o que queremos, mas a colheita é obrigatória. Então, indignado o Senhor entregou os seus verdugos. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um de seu irmão. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, se eu perguntasse assim, por que devo perdoar? E Jesus está respondendo essa para nós. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. A fim de que vosso Pai que está nos céus, aí eu coloquei a palavra de novo céus. Ora, não existe só um céu? Que história é essa que toda hora Jesus fala que existe vários céus? Também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Céu, no singular, é o mundo espiritual. Céus é o céu que está dentro de cada um de nós. É esse reino de Deus. Quando perguntaram a Jesus, quando viria o reino de Deus? Ele diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, como a gente fica esperando, olhando para o céu. O próprio Cristo disse em Lucas, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem o dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino de Deus está onde? No céu. Só que é céus porque cada um de nós temos um céu, um reino de Deus. Deus não está dentro de nós, no seu céu. Então por isso que o Pai que estás no céu, qual é o Pai que está dentro de você? Consciência. Não é o Pai que está fora de você que julga-o, mas é o Pai que está dentro de você, que vai medir com a mesma medida que medires. Sua própria consciência. Mais nada do que isso. Tiago 5,20 diz assim, quando eu perguntar, e o que eu ganho com isso? Porque brasileiro é assim, né? O que eu ganho? E o Kiko? Então, sabia que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Por isso que o Guto está aqui. Então você vai falar, agora entendi por que o Guto fica falando palestra. Porque se eu converter um de vocês do caminho errado, salvará para mim uma multidão de pecados. Porque não dá de pagar um por um. Enquanto eu acerto um, eu erro 10. Eu acerto mais um, erro mais 10. Se eu fizer conta de matemática, um por um, nunca isso vai acabar, gente. Pensa. Se eu parasse de errar hoje, agora, e começasse a acertar, quanto tempo não levaria? Muito tempo. Mas eu não vou parar de errar agora. Porque eu não me tornei perfeito. Não sou santo. Então eu estou evoluindo. Enquanto estou evoluindo, eu paro de errar em algumas coisas, mas continuo errando em outras. E aí, como é que fica essa história? Ih, não tem pagamento nunca, porque eu acerto um, erro 10, acerto um, erro 10. Ixi, não vai chegar nunca. Por isso, Paulo diz, caridade cobre uma multidão de pecados. Aí, então, está o instrumento da nossa liberdade. Fazer caridade é você conseguir eliminar etapas de ajuste de contas com a sua consciência.
Ao invés de você ficar um por um, vá diretamente na caridade e se liberte de uma multidão de erros. Por que você consegue se libertar de uma multidão de erros? Porque você encontra na caridade N tipos de pessoas necessitadas. E você auxiliando as pessoas na necessidade delas, isso lhe provoca tolerância, paciência, porque apesar de tudo, em que você auxilia as pessoas, nem todas melhoram. Recaem no mesmo erro. Então a paciência, a tolerância, a persistência que você faz para auxiliar o próximo, você está desenvolvendo uma consciência exatamente assim, paciente, tolerante e persistente, da qual você será o principal beneficiado. Porque quando você errar, você é um ser tolerante. Desenvolveu a tolerância tolerando o seu semelhante. Você é um ser paciente, desenvolveu a paciência através da caridade. E você vai ser paciente com você. Vai ser persistente, porque você desenvolveu a persistência através da caridade. Então, todas as virtudes que você desenvolver durante a execução da caridade, você se beneficiará diretamente. Quem faz a oração do Pai Nosso, diz assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Agora, cuidado. Você está estabelecendo uma relação profunda com Deus. Mas a oração do Pai Nosso, Jesus orou. Eu tenho certeza que tudo que Jesus prometeu a Deus, Ele cumpre. Vocês têm dúvida? O que eu tenho dúvida é se eu cumpro tudo o que eu prometo a Deus. Isso é que eu tenho dúvida. Vamos ver? Então vamos lá. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos que nos devem. Vocês perdoam os que lhe devem? É assim que você quer a relação com Deus. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos os que nos ofenderam. Você perdoa os que te ofendem? Não, nem todos. Você está querendo dizer que Deus, nem todos os seus erros, Ele deve perdoar? Antes de nós verbalizarmos uma oração, analisemos se eu consigo cumprir o que falo. Eu digo sempre às pessoas: ouça o que você fala. Porque tem muita gente dizendo assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque eu não estou ouvindo as palavras que pronuncio através das orações. Nem entendo o que eu estou falando. Isso é a mesma coisa que eu te dar um contrato que você não sabe ler e assinar o contrato. Sem ler. Vai ter que cumprir as cláusulas. Não esqueça disso. Por isso que a melhor oração é aquela que você faz do seu coração. É aquela que você exprime suas condições e necessidades. E é aquela que você gera naturalmente promessas que vai cumprir. Porque fora disso, gente, vocês estão correndo um risco. Estão prometendo coisas que não vão cumprir. A mágoa não é só o problema, o que eu sinto. Porque se a mágoa ficasse comigo, tudo bem. Mas não fica só comigo. Eu sempre contamino as pessoas da minha mágoa. Quando eu opino a respeito da pessoa que eu estou magoado. E fulano, como que é fulano? Ah, fulana, o que eu vou falar dessa pessoa já tem o meu ponto de vista de mágoa. Às vezes, eu levo pessoas a pensarem mal desta pessoa, porque eu as contaminei com a minha mágoa. Eu não dei nem sequer o direito deles conhecê-la pessoalmente. Já carreguei com a minha mágoa. E vou responder por isso. Porque toda atitude que alguém tomar, levado pelas minhas palavras contra alguém, eu sou responsável. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura vos perturbe. Ele está falando, e por ela muitos se contaminem. Esse é o mal da mágoa. Nunca fica só com você. Você já viu o casal, marido e mulher, quando separa? Se quem ficou magoado tenta contaminar os filhos contra o outro. E aí os filhos contaminados contaminam o sobrinho. E vai uma brigaiada no meio da família. Porque um tenta levar a mágoa, contaminar. Já não basta a mágoa no nosso coração. Não contaminemos os outros. Por isso, quem tem mágoa pode apresentar o seguinte sintoma. 70% do câncer na humanidade é mágoa profunda. Então, quem tem mágoa, trate de se libertar dela, porque provavelmente você terá câncer. Crítica a maioria das atitudes alheias. Você já viu pessoas que criticam tudo que os outros fazem? Essas pessoas trazem no fundo mágoa. Depressão unipolar. Não é a bipolar, aquela que ora você está para baixo, ora você está eufórico. É a unipolar, aquela que você só fica para baixo, só fica triste, só fica desanimado. Essa depressão unipolar é pura mágoa. Você sai dela a hora que você tratar a sua mágoa. Não há remédio que cure depressão.
controla a depressão. O que cura a depressão é perdão. Aí você sai da mágoa. Desânimo, mágoa. A mágoa consome as nossas energias, porque a pessoa que vive na mágoa vive lembrando da mágoa e do que a magoou e de quem a magoou. Isso fica num lugar privilegiado da nossa mente, onde, por ser privilegiado, consome muita energia por estar ali. Mas, em compensação, eu tenho um acesso muito rápido. É como o computador, a memória RAM. Não é no HD, é na RAM. Custa caro armazenar na RAM. Nós também temos uma RAMzinha, digamos assim, na nossa memória. Então, são lugares privilegiados na nossa mente, onde eu guardo coisas que deveria ser utilizado com frequência e acessá-la de forma rápida e quase que instantânea. O que eu faço com essa área? Jogo todas as tranqueiras, traumas, frustrações e angústia. E acesso 1000 vezes por dia. Imagina o ser humano acessando isso todo dia, de hora em hora. Acabou toda a energia dele vital. Vai tomar passe, capaz de matar o passista, de tanto que ele toma passe. Porque ele nunca vai se abastecer. Então ele tem que estancar aonde está esvaindo essa energia vital dele. Na memória dele. Para de pensar em coisas tristes, decepcionadas, coisas frustradas. Dificuldade de relacionamento. Toda pessoa que tem mágoa tem uma dificuldade de relacionamento tremendo. Sabe por quê? Porque todo mundo com quem ele se relaciona é igual. Alguém me magoou. Pronto, eu estou com mágoa daquela pessoa. A hora que eu estou andando com uma outra pisou na... Opa, você é igual a fulano. Até vai ser igual. E tem uma dificuldade tremenda, porque projeta a mágoa nos outros. O que tem dentro de si, as pessoas. E aí, já viu aquela história? Todo homem é igual. Mulher que tem mágoa de homem. Toda mulher é igual. Homem tem mágoa de mulher. Dores físicas. Dói o corpo, como se fosse ginástica recente. Dói o músculo. Você sente dores, que chamam-se hoje tecnicamente fibromialgia, que é a cura é antidepressivo. Pode olhar, fluoxetina, o sal. Perda de concentração. A pessoa não consegue se concentrar, a mágoa tira a concentração. É por lógica, ela fica viajando nos traumas. E não é só isso. São pessoas que tudo vira muito. Passa do limite as reclamações. É repetitivo. Ela vira um disco que não muda a faixa. Você já viram algumas pessoas que falam, não, porque aconteceu isso na minha vida. Fulano, você já falou isso. Não, espera um pouquinho, deixa eu falar mais uma vez. E fala de novo. São pessoas que é quase insuportável ficar do lado dela. Por quê? Porque ela repete 1000 vezes a mesma coisa. E ela não ouve que está repetindo. Nem quando você tenta alertá-la. Ela não consegue mudar a faixa. Ela fica presa na mágoa. Então é repetitiva e excessiva. E cansa quem está do lado. Revolta, são pessoas revoltadas. Né? Tendência a uma vida boêmia. Aí começa a querer viver uma vida boêmia, noturna. Tem gente que fala assim, eu gosto de viver à noite mesmo porque não encontro com gente. Gente é problema. Uma vida boêmia. Começa a excluir-se. À noite está todo mundo dormindo, ela está acordada. Tendência ao isolamento, já não vai mais em festa de familiar, já não vai no Natal, nós estamos chegando no Natal, aí é ano novo. Essas pessoas não vão em festa de Natal na casa dos outros. Já brigou com todo mundo, tem mágoa de todo mundo? Aonde que ela vai? Não tem espaço. São pessoas que vivem reclusadas em casa. Chega, quando tem uma televisão no quarto, é ali que ela fica, até no dia seguinte, assistindo aquela televisão. E se tem um suíte, então você não vê mais essa pessoa na casa. Porque ela do banheiro, ela vai para o quarto. Do quarto ela vai para o banheiro. Só sai para ir para a cozinha. Quando não leva alimentos para o quarto, para se alimentar ali dentro. Ele não quer contato com ninguém da família. Esse isolamento é mágoa. E o uso excessivo de álcool. Bebida alcoólica é mágoa. Quando começamos a ultrapassar a medida, precisamos refletir o que nos está perturbando. Porque senão a gente vai fugindo, escondendo o processo debaixo do pano. Essa mágoa pode ser algo que eu gostaria de ter e não tenho, algo que eu gostaria de ser e não sou, algo que eu gostaria de conquistar e não conquisto. Simples. E aí eu vou trocando a realidade pela droga, que o álcool é uma droga. E aí entro no alcoolismo. Mas mágoa profunda, chega até a morte. E finalmente, para perdoar-se é preciso rever todas as suas crenças, valores, que muitos esquecem que com o tempo podem e devem se modificar. Pare de pensar que você não precisa modificar, não precisa crescer, não precisa se transformar. Você precisa. Tudo no universo muda, se adapta, cresce, evolui.
transforma-se você também. Se você está tendo uma vida difícil, é porque suas crenças estão te castigando, estão te limitando a uma felicidade. Não é Deus que está impedindo isso a você. É a forma como você encara a vida. Está na hora de mudar, diz Alberto Einstein. Uma maneira de cultivar a culpa é estar sempre exigindo perfeição de si mesmo. Perfeccionista. Os perfeccionistas é terrível. Nós estamos falando aqui de auto-perdão, tá? Pessoas que se autoexigem constantemente, tem que ser perfeito, tem que ajudar todo mundo, tem que ser alegre para todo mundo, aonde eu estou, todo mundo tem que estar bem. São pessoas que tentam fazer sempre o máximo e além do máximo do que são capazes. Isso é falta de se perdoar. Culpa que não consegue se perdoar. O que a falta do perdão nos faz? Falta do auto-perdão faz. Quando você começa a se exigir além do normal. Nós somos falíveis, nós cometemos erros, nós não somos perfeitos, mas chegaremos lá. Calma, calma. Não se autopuna constantemente, porque o erro que você comete, muitos cometem. Não estou aqui querendo dizer que dê identidade para os seus erros, conforme-se com ele e não mude nunca. Não, estou querendo dizer que perceba o seu erro. Nutra dentro de você uma proposta de se transformar cada vez para melhor. Lute contra os seus defeitos, seus vícios, supere-os, mas com leveza, com tranquilidade, com naturalidade, com harmonia, porque senão nós começamos a nos castigar terrivelmente. Isso é só um exemplo. A depressão é outra. É a pessoa se castigando o tempo todo pelos erros cometidos. Nós trazemos na nossa consciência uma série de erros cometidos no passado, em outras existências, e passamos num determinado momento a nos obrigar a suportar determinadas situações com o seguinte tema: não, eu mereço. E nos sujeitamos a tantas coisas para tentar nos libertar da crise de culpa, a crise de consciência. Como nos ensinaram que sofrer é evoluir, é ir para o céu, então, quanto mais eu sofro, mais eu me sinto bem. E é um grande erro, porque o amor próprio também é uma virtude ensinada por Jesus. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Fechando os nossos olhos. E nesse instante, vamos sentir a presença de nossos benfeitores. A presença de Jesus em nosso coração. Lembremos de uma situação difícil que ocorreu em nossa vida. Escolha uma delas. Escolha qualquer uma. Lembre-se da cena, do ocorrido, da situação, do comportamento desta pessoa que te magoou profundamente. Tente agora analisar, sem a emoção, apenas com a razão. Será que esta pessoa fez o que fez porque tinha plena consciência do que fazia? Será que ela não defendia uma ideia que você desconhece? Um ponto de vista que não foi dividido com você? Será que ela não equivocou-se tentando acertar? Será que ela não fez o melhor que ela podia fazer naquela época, quando o fato aconteceu? Hoje, você mudou, você cresceu. Provavelmente não fará ou não faria a mesma coisa que ela, porque hoje o acesso ao conhecimento, as experiências que a vida lhe proporcionou, te colocou hoje num patamar de maturidade psicológica bem diferenciada. Mas será que esta pessoa está tendo a mesma oportunidade? Será que esta pessoa teve naquela época as mesmas oportunidades que você está tendo agora? Será que você não está exigindo dela algo que ela não tem como te dar? Lembrando-se que isso ocorreu há tempos atrás? Com certeza. Talvez até mesmo você
naquela mesma época não agiria diferente. Hoje você é uma nova pessoa. Ela provavelmente também é uma nova pessoa. Talvez muitos conceitos já foram reformulados. E hoje ela não faria a mesma coisa se estivesse na mesma situação. Todos nós crescemos. Por isso o perdão é bendito por Jesus. Perdoe. Perdoe, porque perdoar é você se libertar da algema que prende ao seu algoz. A dor vai passar quando você encontrar a compreensão do porquê o que ela fez não foi diretamente ligado a você. Foi apenas um padrão de comportamento que ela elegeu para ela como uma mais legítima expressão da sua crença, da sua verdade. A intenção dela não era te perseguir, te atingir. A intenção desta pessoa, era apenas aliviar-se através de uma decisão que foi infeliz. É verdade. Mas quem de nós não errou um dia na tentativa de acertar? Busque as lembranças dos momentos bons que vocês tiveram, dos pensamentos que lhe ocorreu, dos momentos em que houvera pensamentos saudáveis, positivos, equilibrados. Por mais que você diga, mas não tem nenhum momento bom com esta pessoa. Então se lembra dos pensamentos bons que lhe veio à mente provocado por essas pessoas. Quantas vezes você não nutriu esperança com ela de alguma forma, sem que ela menos soubesse, mas ela lhe inspirou os bons pensamentos e que consequente gerou-lhes bons sentimentos. Agradeça a ela, porque naqueles instantes infinitos da vida, você se transformou um dínamo de amor e de bem por causa dela. Te decepcionou? E quantos você não decepcionou? Quantos você ainda não decepcionará? E para que você não se decepcione mais, não deposite títulos em nome dos outros, sem lhe consultar antes se são realmente capazes de ostentar os títulos que você os dá. Antes de dizermos que fulano nunca fará isso, que fulano nunca pensará assim, nunca dirá aquilo, pergunte primeiro a esta pessoa se ela é realmente o que você pensa e se conseguirá arcar com as suas promessas que você faz a si próprio em nome delas. Provavelmente se surpreenderá quando ela lhe responder: eu não sou o que tu pensas que eu sou. Eu sou apenas um filho de Deus, como você, imperfeito como você, vivendo nessa escola da vida para o aprendizado de nossas próprias evoluções. Ame. Ame com todo o amor de expressão aqueles que erraram conosco. Encontre em cada situação amarga o motivo do erro. Procure a razão lógica e você perceberá que a vida não é contra você, que os seus inimigos não são pessoas, não são coisas, não são fatos. Seu inimigo não são doenças, não são dificuldades financeiras, não são obsessões trazidas pelos espíritos. Seu inimigo é o teu próprio pensamento, aquele que dorme com você, que vive com você e que constantemente te bombardeia, dizendo a seguinte frase: você não merece ser feliz, você não conseguirá, você veio neste mundo para sofrer, você vai adoecer, ninguém é feliz aqui, você não é filho de Deus. Ame-se. Programe seus pensamentos para enxergar apenas as coisas boas, encontrar as flores nos lodos dos pântanos úteros, onde majestosamente elas renascem, com uma marca poética de Deus dizendo que mesmo dos lugares onde nós jamais esperávamos,
a vida em abundância, a vida em equilíbrio, dando-nos um show de espetáculo da misericórdia de Deus.